Esse vídeo é um grito de basta e uma luta contra o racismo. Eu sou o Cadu, professor de Sociologia e Filosofia do ProEnem, e aqui a gente está mais uma vez, infelizmente, para falar sobre um caso de racismo ocorrendo no futebol e mais uma vez, infelizmente, um caso de racismo contra o brasileiro, contra o atleta Vinícius Júnior. No último domingo, dia 21 de maio, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol, a La Liga, que é um dos principais campeonatos de futebol do mundo, o Real Madrid, um clube fundamental, importantíssimo para a história do futebol no mundo inteiro, enfrentou o Valência na cidade de Valência. Nesse jogo, por volta ali no segundo tempo, o atleta Vinícius Júnior denunciou ao árbitro, aos jogadores, e apontou para a torcida, sinalizando que estava sendo chamado de macaco. Isso em si já é um grande problema, já é um enorme problema, já é algo muito problemático e dramático, se tivesse sido a primeira vez. Longe de ter sido a primeira vez, longe de ser algo inédito na vida de Vinícius Júnior na Espanha e fora da Espanha também, infelizmente, o atleta já passou por diversos casos de racismo. Injúria racial, ofensas raciais, dentro e fora do gramado. Ele já foi chamado de macaco, ele já foi chamado de macaco na imprensa, ele foi chamado de macaco fora do estádio, ele foi chamado de macaco por jogadores rivais, enfim. Infelizmente, a vida do atleta Vinícius Júnior na Espanha, ela é marcada por momentos de sucesso, mas infelizmente também por momentos de violência racial, de injúria racial e de racismo. No mundo ideal, seria perfeito que a gente não precisasse explicar que chamar alguém de macaco é racismo. Só que, infelizmente, a gente não vive nesse mundo ideal. Então, a gente tem que reforçar isso. Porque algumas pessoas vão querer relativizar e falar o seguinte, não, veja bem, na Espanha tem que entender a particularidade daquele povo, que de repente chamar de mono não é racismo. Não, é racismo sim. Claramente, a ideia dos torcedores rivais de vários clubes diferentes e de alguns jornalistas também, ao chamarem Vinícius Júnior de mono, de macaco, obviamente é um insulto racista. É um insulto racista na medida em que a intenção colocada ali é ser ofensiva, na medida em que o Vinícius Júnior se ofendeu em relação àquilo, se sentiu agredido em relação àquilo e os torcedores continuaram a fazer. Então é muito óbvio, é muito claro que aquela ofensa, ela é uma ofensa de cunho racial e não existe relativização dessa situação. E como nós falamos, além da situação muito óbvia e muito clara de chamar uma pessoa negra de macaco, na Espanha ou no Brasil, você tem ali muitos elementos que compõem o racismo dessa situação mais recente e de outras situações que aconteceram com o Vinícius Júnior. O racismo, ele se manifesta de modo muito claro nesse contexto quando você tenta colocar a culpa na vítima. Quando você tenta colocar no Vinícius Júnior a culpa do racismo sofrido por ele, por exemplo, em ele ser um jogador provocador, na dança, na comemoração, tudo isso são iniciativas que, assim, é uma etiqueta colada no racista, que fala o seguinte, não, a culpa não é minha. A culpa não é minha que estou sendo racista, a culpa é dele, que provoca, que dança, que estimula o ódio da minha torcida. Então, vamos combinar que você tentar arrumar desculpas para o racismo, você está só se enrolando mais, né? Além disso, o próprio presidente da Liga, no primeiro momento, tentou se desvincular, tentou afirmar que a Liga estava fazendo de tudo para combater o racismo, que a Liga não era racista, que os torcedores do Valência, que a Espanha não era racista. Só que logo depois, com a repercussão do caso, ele reconheceu que sim, o racismo estava colocado naquela situação e aí veio a ideia, veio a frase que o próprio Vinícius Júnior já tinha denunciado há meses atrás, que é o seguinte, o presidente da Liga fez a célebre declaração, fui mal interpretado. Infelizmente, essa ideia que o próprio Vinícius Júnior já apontou, que é a atitude do racista, o presidente da Liga colocou recentemente nas redes sociais. Foi mal interpretado? Não foi bem isso que eu quis dizer? Eu acho que eu fui mal entendido por vocês. Ou seja,
No fim das contas, o presidente da liga, a instituição, as instituições, os clubes de futebol e quem compõe esse cenário bilionário, eles têm a compreensão desse cenário. Eles têm a compreensão de que o racismo está sendo presente constantemente na vida do Vinícius Júnior e de outros tantos atletas também. Daniel Alves, Roberto Carlos, outros jogadores, por exemplo, de origem árabe, argelinos, marroquinos, sauditas, tunisianos, também já foram alvo de violência racial na Espanha, em Portugal, na França, na Inglaterra. E olha, se você está gostando desse conteúdo, está gostando desse vídeo, acompanha o nosso canal, curte esse vídeo, compartilha e segue a gente, beleza? Então, após esse caso, o mais recente caso, você teve ali uma iniciativa que ela é também, assim como as outras situações, que ela é muito própria do racismo, que é tentar negar o caráter estrutural do racismo. Então você começou a falar o seguinte, né? Não, veja bem, o racismo não está presente no futebol espanhol, é uma ação de um pequeno grupo. Só que aí você olha as imagens do estádio, você tem milhares de torcedores chamando o Vinícius Júnior de macaco dentro do estádio. Antes do jogo começar, você tem outros milhares de torcedores chamando o Vini Júnior de macaco fora do estádio antes de começar o jogo. Então, é uma tentativa frustrada, infeliz, triste, de você negar que o racismo ele é estrutural, de você atribuir o racismo a um defeito de personalidade, a uma característica psicológica. Não, o racista é aquele pequeno grupo extremista, isso não representa a instituição, não representa um clube. Sim, entendo, de fato. É perigoso você colocar um selo de racista em uma instituição, em um clube, em uma população. Só que a situação colocada nesse contexto é você tirar a sua responsabilidade enquanto instituição. É tirar a sua responsabilidade enquanto estrutura, tirar a sua responsabilidade enquanto sociedade para, no fim das contas, que é o que interessa, acabar com o racismo. É por isso que no início a gente falou que esse vídeo era um vídeo de denúncia e de revolta. Esse vídeo não é sobre futebol. A ideia de querer transformar esse caso de racismo em algo só do futebol é mais uma tentativa de diminuir a importância, de você colocar de lado, colocar de escanteio o racismo colocado naquela situação e o racismo colocado nas sociedades espanhola, brasileira e por aí afora. Quando se tem uma iniciativa de transformar esse cenário, essa situação em algo somente do futebol, porque ele provocou, porque ele driblou, porque ele brigou, a cena do mata-leão, né, a gravata que ele tomou é muito forte, é muito poderosa, né? Também são tentativas, mais uma vez, infelizes e frustradas, de reduzir o problema, de tirar o racismo de um caráter fundamentalmente estrutural, muito mais complexo, e atribuir isso somente a uma qualidade do jogo. Infelizmente, uma situação do jogo não é uma situação de jogo. Aquilo ali aconteceu num campo de futebol porque ele é um atleta de futebol. Mas como poderia e acontece, infelizmente, em outros lugares da sociedade, na Espanha e fora dela. Entretanto, essa situação mais recente, ela ganhou contornos distintos por vários motivos. O primeiro e o mais importante, que tem sido recorrente, fala sobre a postura do Vinícius Júnior diante do racismo sofrido na Europa. Ele assumiu uma postura de revolta. Ele assumiu desde o início uma postura de enfrentamento, de confronto, de uma reação que busca apontar dedos, que busca apontar responsabilidades, que busca transformar a realidade. Então a posição dele de revolta, sempre muito contundente, incomodou. A posição dele é de bater o pé de modo muito firme e falar: continuarei a dançar, porque a minha dança não pode ser uma desculpa para você me chamar de macaco. Eu vou continuar a dançar, eu vou continuar a driblar e eu vou continuar me posicionando como um homem negro que sou. Nesse caso específico, nesse jogo específico entre Valência e Real Madrid, tem uma cena que é muito forte, que é muito impactante. Que é uma cena que demonstra toda a coragem do Vinícius Júnior.
Quando ele se posiciona e direciona o seu dedo apontando para um torcedor específico que fez um gesto racista contra ele, essa cena é muito forte. Essa atitude é muito poderosa porque ele transforma o racismo, ele atribui uma cara para o racismo. Ele dá ao racismo uma cara de familiaridade. Porque o racista não é uma pessoa louca, desvairada. Não é um selvagem, não. O racista é aquela pessoa comum, que acorda cedo, que vai pro trabalho, que leva o filho, a filha na escola, que tem a esposa, que tem os seus hobbies no fim de semana. Então essa cena é muito poderosa porque ela fala o seguinte, tá? O racismo, ele tem uma cara. Ele tem uma familiaridade. O racismo, ele tá aqui presente no nosso dia a dia. Mais uma vez, ele tá com esse gesto que parece simples, mas é um gesto de muita coragem e é um gesto em que ele torna familiar o racismo e, principalmente, ele faz com que nós olhemos pra gente, pro nosso lado, pros nossos amigos, que a gente repense a nossa relação com a questão racial, por exemplo. E claro que essa atitude de coragem, essa postura contundente de revolta, de luta contra o racismo que o Vinícius Júnior sempre assumiu, nessa situação ganhou ainda mais repercussão. Autoridades no Brasil e na Europa, autoridades no Brasil e na Espanha se posicionaram. Eu queria começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade a um jogador brasileiro, jovem, negro, que joga no Real Madrid, que ontem num jogo no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Ou seja, não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol aqui na Europa. Os estados se posicionaram em relação a isso de forma também contundente. Grupos econômicos importantes também se posicionaram ameaçando de boicote, por exemplo. Tudo isso vai ganhando, dando corpo à luta contra o racismo. Você tem o próprio jogador, jogadores rivais, jogadores do próprio time, clubes, instituições, Estado, empresas, todas elas se mobilizando e apontando o seguinte: dessa forma, com a manutenção do racismo, não dá mais. Dessa forma, é inviável, é impossível. Gente, situações como essas apontadas nesse vídeo, que o Vinícius Júnior sofreu recentemente e vem sofrido ao longo da sua carreira, são muito importantes para a gente analisar, refletir e se posicionar veementemente contra. Mas esse cenário também é muito importante para a gente olhe para dentro, olhe para a gente. É equivocado você analisar a situação de racismo sofrida pelo Vinícius Júnior como um problema somente da Espanha. É errado, é equivocado, é raso, é superficial analisar que o racismo no futebol ou fora do futebol é exclusividade da sociedade espanhola. O Vinícius Júnior sofreu racismo no Brasil, jogando no Brasil. A sua trajetória foi permeada por injúrias e violências raciais. Então, esse vídeo, esse cenário possibilitam e precisam ser um momento de reflexão para olhar, obviamente, para a Espanha, para o Real Madrid, para o Valência, para o Vinícius Júnior, mas também para olhar para o Brasil, para a gente pensar sobre nós, para pensar sobre a realidade racial aqui também. Porque senão a gente vai continuar cometendo os mesmos erros e se não for o Vinícius Júnior, alguém aqui no Brasil vai sofrer racismo como acontece sistematicamente, infelizmente. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo, essas reflexões tenham ajudado você a pensar sobre o assunto,
a colocar novos elementos aí no seu pensamento, na sua reflexão. Então, valeu, muito obrigado, até a próxima. Tchau!